Vamos aprender agora a teoria de duas células, duas gonadotrofinas. Essa teoria explica como as gonadotrofinas atuam produzindo esteroides. Vamos agora entender algumas estruturas que estão relacionadas nesse processo. Essas células aqui são as células de TECA. No entanto, são as células de TECA interna que estão relacionadas nesse processo, TECA interna. E aqui são as células da granulosa. Agora vamos ver esse processo. Nesse processo, o LH ele se liga aos receptores presentes nas células de TECA interna e promove a entrada de colesterol nessas células. E essa entrada, através da atuação do LH, estimula a produção de andrógenos, como a testosterona e a androstenediona, que são hormônios ditos masculinos, mas estão presentes nesse processo. Em seguida, os andrógenos eles migram para as células da granulosa e o FSH, por sua vez, se conecta nos receptores das células da granulosa e estimula essas células a converterem a androstenediona e a testosterona em estrona e em beta-estradiol, que beta-estradiol é o estrógeno mais potente e estrona é o mais fraco. As células da granulosa também produzem uma substância chamada de inibina B, que ela é importante nessa primeira fase do ciclo menstrual, que ela tem a função de inibir o FSH. Essa fase é conhecida como fase estrogênica, por ser os estrógenos os principais hormônios envolvidos nesse processo. Esses estrógenos ficam acumulados nos antros dos folículos pré-antrais e antrais, que seria aqui. Essa fase também pode ser chamada de fase proliferativa, pois é o momento em que o endométrio se espessa e se desenvolve. Em seguida, segunda fase do ciclo menstrual é chamada de fase progesterônica ou fase lútea. Na segunda fase do ciclo menstrual, que é a fase progesterônica ou a fase lútea, o FSH e o LH atuam juntos nas células da granulosa, estimulando a produção de progesterona. Essa fase é chamada de fase lútea, pois o ovócito é liberado do folículo e as células que antes circundavam o ovócito formam um corpo lúteo. E a progesterona é o principal hormônio dessa segunda fase. Essa fase do ciclo corresponde a uma fase onde o organismo, em especial o endométrio uterino, se prepara para a gestação, que pode ocorrer ou não. Durante essa fase, o corpo lúteo secreta quantidades de estrógenos e, majoritariamente, progesterona. Além disso, o corpo lúteo secreta a inibina A, que tem a mesma função da inibina B, que é inibir o FSH. Os estrógenos estão envolvidos na primeira fase do ciclo, eles são responsáveis pela produção de um muco mais fluido, a fim de favorecer o ato sexual e a penetração do espermatozoide, para ocorrer a fecundação. Os estrógenos também promovem o aumento da atividade ciliar e da contração das túbulas, tornando mais fácil a movimentação. Ele estimula também o depósito de gordura no quadril e nas mamas. Mulheres com maior tecido adiposo têm maior quantidade de estrógeno na circulação devido à conversão periférica. Por outro lado, a progesterona é um hormônio envolvido na segunda fase do ciclo menstrual, após a ovulação. Ela atua no endométrio uterino, estimulando a secreção e preparando o mesmo para a anidação. A progesterona também produz o muco cervical, ao contrário do que ocorre pela ação dos estrógenos, torna-se mais espesso sob a ação da progesterona, pois a função é impedir o espermatozoide, a penetração do espermatozoide, caso já tenha ocorrido fecundação.